E aí pessoal, eu sou Alexandre Batista e esse é o Sobrecapa, o canal do YouTube do Ultimato do Bacon. E para você que ainda não conhece o Ultimato do Bacon, eu já deixo aqui o link do nosso site, ultimatodobacon.com. É um site com matérias, reviews, guias e muito mais conteúdo que um bom nerd gosta, falando de quadrinhos, filmes, séries e muito mais. Vou deixar um recadinho que a gente sempre deixa para vocês. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá. A gente está aqui na mesa, obviamente, para falar das melhores HQs da Marvel Comics. Então a gente está com um time aí cheio de convidados especiais. Estamos com o Davi Oreglade, do HQ Ano 1, com o D'Artagnan, do Dart Nerd, com o nosso querido Daniel Miranda, do Negro Geek, e o Breno Rafael, que é da casa, é aqui do Ultimato do Bacon, nosso parceiro aí de matéria. Então vamos lá, galera. De primeiro pro Daniel já falar dele, porque o Daniel foi o primeiro cara desse time todo que escreveu matéria lá pro Ultimato do Bacon, e eu sei que o cara é apaixonado pelo Homem-Aranha, pela Marvel. Então, Daniel, qual é a sua primeira dica dessa lista aí de melhores HQs da Marvel? Eu relutei muito para não vir falar de Homem-Aranha aqui, porque né, a vontade inicial é militar muito aqui no Homem-Aranha, mas eu resolvi falar do Pantera Negra. Mas eu não trouxe o Pantera Negra do Ta-Nehisi Coates, eu trouxe o do Reginald Hudlin, que tem os traços do John Romita Jr., na época que ele desenhava bem. É uma HQ muito boa. Cara, eu digo até que essa HQ aqui foi a que realmente serviu de base para a história do filme, porque ela narra a história, ela reconta, na verdade, de forma mais moderna, a origem do Pantera Negra. Então conta quem é o Pantera Negra, quem é o Wakanda, mostra várias incursões, tentativas de domínio de outras civilizações no continente africano, mostra o Wakanda tentando ser colonizada, né? Inclusive tem uma cena onde o próprio Capitão América vai até o Wakanda, enfrenta o Pantera Negra da época, né? Da época da Segunda Guerra Mundial. É uma cena de luta incrível. O Capitão América é derrotado, todas as incursões falham. E é muito, muito bacana mesmo. Ela é tão boa, essa HQ, que ela gerou até uma animação pelo selo Marvel Knights Animation, que é muito, muito bacana mesmo. E eu, cara, super indico mesmo. Eu acho que essa HQ aqui é uma leitura obrigatória do Pantera Negra e da Marvel, cara. É muito, muito boa. Cara, bacana demais. O Pantera da Segunda Guerra Mundial é o T'Chaka, o T'Chaka? Eu acho que é o avô do T'Challa. Todo mundo sabe, quem acompanha o Sobrecapa, que eu sou um decenalta. Eu li pouca coisa da Marvel, não li muita coisa. Tem o Demolidor do Frank Miller ali, mas é até por isso que eu vou deixar mais o pessoal falar antes de mim, porque eu vou copiando, vou acenando com a cabeça, assim, falando, legal pra caramba. Vamos lá, então. Já que tá do teu lado o senhor D'Artagnan, vamos lá, Dart Nerd, qual é a tua indicação da lista hoje, cara? Salve, galera. Fiquei sabendo aqui que o pessoal que está presente aqui é o lado mais Marvel do Ultimato do Bacon, né? Então eu trouxe um HQ, eu sou fã também do Homem-Aranha, assim como o Daniel, fanático, mas eu trouxe essa HQ aqui que na época foi uma revolução, que é Marvels. É importante a gente trazer, aí fazer uma retrospectiva, voltar à década de 90, e pra gente brasileiro que estava acostumado com o formatinho, eram poucas HQs aí no formato americano, e é uma época que prezava-se muito mais pela arte do que propriamente pelos roteiros e por boas histórias. Porque naquela época era muito importante emular o Jim Lee, né? Não que eu não goste, longe disso, galera. Eu sou apaixonado por Jim Lee, um dos melhores desenhistas, um dos favoritos meu. Mas Marvels revolucionou, né? A gente estava acostumado com aquela arte Jim Leesesca, digamos assim, que todo mundo tentava emular. E de repente aparece essa HQ Marvels aí do Alex Ross, que foi uma revolução, né? Essa arte um pouco mais pintada, né? Trazendo para uma puxada realista, e eu sou fã, né? Tanto que eu tenho esse livro aqui da Distinta Concorrência, ó, que é a história dele, e mostrando um pouco aí dos seus desenhos. Isso aqui é fantástico, esse livro aqui. Então, pra gente foi uma revolução, né? A gente, a capa aqui toda no acetato, papel colchê,
né? Então, isso aqui, sem dúvida alguma, marcou uma geração. Isso aqui a gente está falando, se eu não me engano, foi 94 ou 95, se eu não me engano, que a HQ foi lançada, e ela trazia essa história aí do ponto de vista de um fotógrafo, né? E recontaram todo aí o universo Marvel pela arte do Alex Ross. Então, é uma das obras aí que eu mais aprecio, que eu mais gosto, é um clássico instantâneo, digamos assim. Quando ela foi lançada, ela já se tornou um clássico. E clássico a gente sabe que não depende necessariamente de idade para ser um clássico, né? Então, a minha melhor HQ da Marvel é essa aqui. Então, quem não leu, eu tenho ela aí também no formato, se eu não me engano, ela saiu na Salvat também, na coleção Salvat, né? E essa aí que o Alexandre mostrou em capa cartonada, é isso, né, Alexandre? Essa aí que você tem? É isso aí, cara. Essa daqui é a edição de 10 anos, né? Então ela é de 2004. E é o que o D'Artagnan falou, cara. Isso eu acho muito importante frisar, porque nos anos 90, esse formato que o D'Artagnan tá mostrando era alto luxo. A capa é em acetato com o texto Marvels, e a hora que você abre ele, tem a primeira folha, é a arte sem nenhum texto. Então, pô, era legal demais você ver a arte do cara, aquela splash page ali, ó, sem nada. Olha que lindo isso. Vou até colocar você, D'Artagnan, na capa aqui, porque, ó, você tem a arte do e Alex Ross, né, que é aquela arte hiperrealista. O Alex Ross naquela época ele estava aparecendo pela primeira vez, né, para o grande público. Então a gente estava tendo esse contato. Olha que lindo o anjo, cara. Ficou é sensacional. E o Kurt Busiek faz uma coisa também na época que não é hoje em dia é comum a gente pensar e falar assim, a história dos supers pelo olhar do homem comum. Né? A gente tem muito essas narrativas a gente tava falando do Homem-Aranha, do menininho que vê o Homem-Aranha, o Daniel fala isso no vídeo do Homem-Aranha, nas melhores do Homem-Aranha, mas naquela época não era tão comum. Então quando ele pega um jornalista, que é um fotógrafo jornalista, e ele narra a evolução e a história, né, dos X-Men surgindo no universo Marvel, toda aquela luta de representatividade, e ele tá lá registrando, e aí aparece o Homem-Aranha. Cara, eu acho sensacional. Na época, eu sou decenalta por acidente, né? Na época a gente não tinha grana para comprar tudo que saía, então eu fui escolhendo o lado DC, porque eu ganhei de presente, sempre falo isso, uma assinatura das HQs da DC, e virei decenalta. O Daniel conta que ele virou marvelista, né? Pelo mesmo motivo, ele escolheu a assinatura da Marvel, né? porque tinha um HQ a mais. A assinatura da Marvel eram 6 revistas e a da DC eram 5. Mas eu lia emprestado dos amigos, então eu li essa edição que o D'Artagnan tem na época, e eu falei, cara, é uma que assim que eu tiver chance eu vou comprar. Então tá aí a dica. Vamos para a próxima, falei demais, não deveria nem ter falado. Senhor Davi Oreglade, é contigo. Alexandre, eu peguei uma, já adianto que é o meu personagem preferido da Marvel, então tem um tanto de subjetividade aqui, mas é o Imortal Hulk. Eu achei legal falar um pouco dela que está na lista, porque é uma revista super atual, que está saindo ainda, né, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, inclusive com os desenhos de um brasileiro, que é o Joey Bennett, roteiro de Al Ewing, e os desenhos são belíssimos. Eu, inclusive, vou tentar pegar aqui tem um Hulk aqui logo no comecinho, algumas coisas assim, que realmente são muito impactantes. O que eu acho legal destacar desse quadrinho aqui do Imortal Hulk é que existe uma pegada. O Hulk, ele é muito legal porque ele trabalha com aquela ideia, simbolicamente, de consciente, inconsciente, né? O Hulk seria meio que o inconsciente do Bruce Banner, a gente pode ver. Essa coisa mais complexa a gente começa a ter naquela coleção histórica Marvel. Até a gente tem aqui o Dr. Samson atendendo, acredite se quiser, em terapia, o Hulk verdão lá. Acho que está dando para ver, né? E o grande mérito do Al Ewing aí é que ele conseguiu deixar isso muito mais complexo. Não tem só um Hulk, tem vários Hulks nesse Imortal Hulk falando disso. Artes e cores incríveis. É uma HQ meio maluca, lembra um pouco aquela pegada do Grant Morrison. Tem uma pegada de terror. Brinca com temas complexos, Kabbalah, zoroastrismo, Carl Jung, né? Na verdade, ele não puxa tanto do Freud, fala mais de Jung. Aquelas ideias de inferno.
Acho importante colocar que os conflitos internos e externos, ou seja, da cabeça e de relação de todos os personagens, são incríveis nessa HQ. General Fortin, que é o cara que meio que toma aquele lugar do Thunderbolt Ross, né? A Betty Ross aqui também, como uma das pessoas que não está só como uma personagem ali, como uma namoradinha do herói, ela também tem uma complexidade muito estranha, não vou dar spoiler aqui do que acontece com ela. E eu, como jornalista, achei muito legal que a Jack McGee, essa personagem, entra de uma forma muito interessante, colocando para se discutir ali algumas relações do jornalista com as fontes, o que precisa fazer, qual que é o grau de relacionamento que você pode ter mesmo com uma fonte para ter aquela distância na hora de escrever. Então, são todas coisas que aparecem nesse Imortal Hulk que ainda está saindo, e por isso eu achei incrível e legal essa revista e citar aqui nesse vídeo de hoje, Alexandre. Pô, Davi, você vai me fazer começar a ser Marvete, cara. Eu vou querer ir atrás de ler isso daí. Manda lá, Dani. Cara, vi hoje uma notícia, saiu nos Estados Unidos, que tá se encaminhando já o Immortal Hulk pro fim. Eles lançaram já um teaser falando que o fim está próximo e tudo mais, e a equipe criativa vai se despedir do personagem em breve. Bem interessante, cara. Eu ouvi falar também que ele não vai muito longe, é uma história que não vai engrenar, o que é bom, né? Eu acho que às vezes para manter aquela coerência, você não pode estender muito, acaba perdendo o foco ali da história, né? Isso é uma boa notícia, entendeu? Bem por aí. D'Artagnan quer falar alguma coisa, D'Artagnan? Não, eu concordo com o Daniel e com o David. Eu acho que quanto mais fechado for esse arco de histórias, eu acho que melhor, ela desembola melhor, né? A gente está muito preso a essa estratégia cosmética dos quadrinhos de ser uma história longa e acaba se perdendo, o roteirista, enfim. Aí é um nada a ver com qualquer coisa. Então eu sou muito favorável a esse tipo de arco de histórias, em começo, meio e fim, e acabou. Depois você lança outra aí, o que eu acho que contribui bastante para quem curte, né? E para quem coleciona também. Acaba sendo um desafio, né? Você superar aquela anterior, né? Sem dúvida. E eu acho que é um segredo para todo tipo de produto de mídia, né? Você pega uma coisa, começa a fazer sucesso, o pessoal tem aquela, parece que necessidade de dar aquela estendida para continuar vendendo e faturando e tá em alta, e aí você às vezes quebra uma ideia que tava bacana, fechadinha ali, né? Muito bacana. Breno, agora a bola é contigo, meu irmão. Qual é a tua HQ? A minha indicação, Alexandre, é o Guerra Civil, né? Do Mark Millar, do Steve McNiven. Muito inflamado ainda pelo aquele Estados Unidos pós 11 de setembro. O Mark Millar faz um enredo que gira em torno de uma discussão de lei de registro de super-humanos, né? Impulsionado por uma tragédia que acontece pelos Novos Guerreiros. Então, assim, o governo obriga os heróis a revelarem suas identidades e passar a ser supervisionados por eles, né? E daí isso se divide em dois polos, o Homem de Ferro e o Capitão América, como a gente viu também no cinema. Só que o mais interessante da HQ é que ela aborda muito mais a postura ideológica dos heróis, diferente do filme que teve, né, do Marvel Studios. Então a gente vê questões de liberdade, questões de segurança, questões sobre tolerância, sobre preconceito, papel da mídia, tudo isso é uma HQ poderosa que para mim já é um clássico moderno da Marvel deste século. Falou muito bem, cara. Eu acho uma pena que o filme não tenha... É óbvio que eu entendo que dentro do universo cinematográfico você tem certas limitações, mas eu acho uma pena que eles tenham querido viajar no nome Guerra Civil e Sim. feito uma coisa que realmente, tirando a polarização entre Homem de Ferro e Capitão América, ela tem pouco contato, né? Quer dizer, um dos personagens, eu acho que mais incríveis, a jornada do cara no Guerra Civil é o Homem-Aranha, né? Que ele tá do lado do Tony Stark como o Aranha de Ferro ali, né? Como... É Aranha de Ferro mesmo que fala, Daniel? Isso. Assim, E aí ele tá se questionando o tempo todo, do tipo, será que eu escolhi o lado certo? Será que eu tô lutando pelo que tá certo mesmo?
E no final ele fala, não, cara, passamos de um limite, e ele volta pro uniforme clássico, e aí é um momento super emblemático, né, cara? É muito emblemático, e justamente a jornada que ele faz. Tanto que aqui na capa tá ele justamente dividido, né? Nessa edição que eu tenho aqui, é ele dividido lado a lado, porque ele é um dos personagens que tem a maior jornada. Outro personagem que eu acho que falta é o Ragnarok, que tá ali, né? E quando a gente viu o filme, anunciaram Thor Ragnarok. Falei, pô, será que eles vão fazer, né? Tipo, Guerra Civil em 2 partes? Vai ficar mais um trechinho da Guerra Civil no filme. E o Thor Ragnarok, o filme, não tinha nada a ver com o Ragnarok das HQs. Então, para quem não conhece e só conhece Marvel dos cinemas, procure. Dá para ler tranquilo, que eu falei, eu não sou um leitor Marvel, então dá para você pegar o Guerra Civil e ler ele fechadinho, você não precisa saber o que aconteceu antes, nem o que vai rolar depois, ele funciona muito bem sozinho. Bom, eu vou trazer aqui o meu Vingador favorito, né, dessa coleção aqui, Thor, Os Maiores Clássicos. Ela foi lançada aqui em 2006, se eu não me engano, pela Panini. São 5 edições. Aqui tá, ó, vou mostrar aqui, ó, a primeira edição, depois a segunda edição, terceira, quarta e quinta. Bom, para mim, o melhor roteirista disparado do Thor foi o Walter Simonson. E aí eles trazem as HQs aqui a partir de 1983, onde ele narra, e aí naquela época o Thor era ainda o Donald Blake, né, então ele batia o bastãozinho lá e se transformava no Thor. E aí ele traz aqui os principais personagens do Thor, toda a sua mitologia, os principais inimigos também, o Surtur, tem aí a origem do Bill Raio Beta, traz também aí o Loki. Então, isso aqui é indispensável para quem curte o Thor, tá? Para mim, é a melhor fase dele. Eu sei que tem várias outras aí, mas sem dúvida alguma ela é indispensável. Aí, a partir de 1983, que foi lançada aqui, eles começam a edição aqui do Walter Simonson e toda a sua fase. Eu não sei se isso aqui foi relançado não, galera. Eu não sei dizer para vocês aí. Alguém me ajuda aí, Daniel, pessoal. Mas eu acredito que só saiu essas 5 edições aqui na coleção clássica. A coleção clássica. Salvat lançou, Datinho. Lançou, né? Aquela coleção azul. Isso que eu ia comentar. Ela foi republicada em 3 encadernados grossos pela Salvat, que inclusive é o único dessa coleção que eu ainda não peguei, mas dada essa indicação, eu vou correr atrás desse prejuízo. Então, a galera aí que curte, né, o Thor, para mim, é o meu favorito aí. Eu não sei se a galera curte os outros Vingadores aí, mas para mim é o melhor de todos, é o que eu mais gosto. Na época eu tive a oportunidade de comprar completo aqui, não perdi, porque isso aqui te prende. Enquanto eu não fui até o final, eu não consegui parar de ler, porque o Walter Simonson, ele sem dúvida alguma, foi o cara que revolucionou o Thor, assim como o Frank Miller fez com o Demolidor, o Walter Simonson fez com o Thor, sem dúvida nenhuma, né? E é isso, minha indicação, corre lá, procura aí o da Salvat, que eu acho que é mais fácil de encontrar do que essa aqui, Maiores Clássicos, né? Porque já foi há algum tempo atrás isso aqui, mas indispensável aí para qualquer fã. Esse negócio até meio pitoresco do Thor, quando batia lá o cajado e virava o Thor, na verdade era um médico. É um negócio um pouco estranho, mas eu acho genial. Acho que é a ideia do Kirby, inclusive, né? É uma pena que sumiu isso, porque é uma sacada brega, mas divertidíssima. É um médico lá que não anda direito e, de repente, ele vira o Thor quando bate a bengala dele no chão. Ali é um negócio muito maluco, mas muito legal. Faz falta isso, eu acho que nas revistas atuais do Thor. Eu concordo. Então, a segunda indicação que está na lista é o Demolidor, do Frank Miller. O pessoal fala que aquela unanimidade de pensamento é burra, normalmente é, mas aqui não é. O pessoal que lê gosta muito. Existem 3 encadernados de luxo que pega realmente a série sequencial do Frank Miller. Esse aqui é o primeiro deles, com o Klaus Jansson. O Klaus Jansson, na verdade, faz a arte finalização da arte do Miller. No começo ele é só o cara por trás dos desenhos, depois que ele acaba engatando como roteirista também. É engraçado perceber aqui um Miller que ainda não era aquele superastro, ele começa desenhando como convidado o Demolidor na revista do Homem-Aranha. Depois que ele vai mesmo para a revista
do Demolidor, que estava em baixa, e ele é um dos principais, talvez o principal responsável por conseguir fazer essa revista voltar, sair daquela pegada Marvel mais clássica, mais tradicional, ainda com aquela influência do Kirby, do Stan Lee, e já introduzindo aquela pegada Frank Miller, um pouquinho mais escura. Então eu acho muito legal. E nessa pegada, ele faz um monte de coisa. Ele cria a Elektra, que é uma personagem incrível, inclusive tem esse HQ também que é praticamente unânime, que é o Elektra Assassina, é muito legal. Ele traz alguns personagens, alguns vilões que eram do Homem-Aranha, meio que de segunda linha, não tão famosos, e torna aqueles vilões super legais. O Wilson Fisk, o Mercenário, é um dos meus vilões preferidos, e na mão do Frank Miller, ele realmente se torna algo que vale a pena você ter ali na lista dos maiores vilões da Marvel. Com o Homem Sem Medo, é uma volta, na verdade, do Frank Miller é uma minissérie que ele acaba voltando pro Demolidor, reconta a origem do Demolidor, o que acredito eu seria uma origem definitiva, pelo menos para a maioria dos leitores da Marvel. E, por fim, eu quero colocar talvez entre o meu top 10 de todas as HQs, essa é uma HQ que você não precisa ser um leitor de Demolidor assíduo para ter na coleção, porque é uma das melhores HQs, A Queda de Murdoch. Inclusive, é o Miller com David Mazzucchelli, ou David Mazzucchelli, como eles falam nos Estados Unidos, e essa HQ é simplesmente incrível, porque o Wilson Fisk, que é um cara super poderoso, descobre o nome, quem é o Demolidor. E muito inteligente mesmo, com um requinte de crueldade, em vez dele atacar o Demolidor, ele vai no cara que está atrás da máscara, ou seja, ele ataca o Matt Murdock, tira tudo dele, casa, o cara não pode, é como se ele não tivesse mais a OAB lá nos Estados Unidos, não pode mais advogar. Realmente, assim, é uma HQ que trabalha de um jeito muito interessante. Aquilo leva o personagem para o que tem de mais baixo, mais fundo do poço, para se reerguer. Isso dá uma complexidade, uma emoção, um drama que é incrível e muito bem escrito. Aliás, para quem é decenalta, essa dupla, não preciso nem dizer que é a dupla do Batman ano 1 que fez esse desenho, então, essa HQ. Então, é uma HQ que não tem, assim, o que dizer. Muita gente realmente sempre fala lá que está entre as melhores, e não é sem razão, viu, Alexandre? Bom demais, Davi. Eu curto demais. O Elektra Assassina não tá na lista lá, mas eu acho que precisa ser incluído urgentemente, porque a arte do Bill Sienkiewicz é incrível, me pegou pelo estômago, e o roteiro é muito bom, né? Tá dentro dessa saga aí. Eu tenho o Demolidor do Miller. O Demolidor e Elektra não pus aqui, porque a mesa ia ficar muito cheia de coisa, e sabia que alguém ia trazer a baila. Bem, a minha próxima indicação, Alexandre, não tem como deixar de ser, ela vai aparecer nos melhores HQs do X-Men, ela tem que aparecer nos melhores HQs da Marvel, que é a saga da Fênix Negra, do Chris Claremont e do John Byrne, que basicamente acontece que enquanto os X-Men estão lidando com o Clube do Inferno, com a Emma Frost, o Wyngarde começa a estabelecer um elo psíquico e seduzir a Jean Grey, né? Então, assim, mesmo livre, ela perde o seu controle, as barreiras mentais que ela havia criado para conter os seus poderes, todo o seu poder. Então, quando isso é quebrado, ela se torna a Fênix Negra, né, que é uma criatura totalmente sem sentimentos, uma das criaturas mais fortes de toda a história da Marvel e destrutiva pra caramba, né, que é a Fênix Negra. Tem essa edição aqui da Panini, arte do John Byrne, sensacional. Não tem como não citar a Fênix Negra em um programa de melhores HQs da Marvel. Concordo, é uma das primeiras que eu li, tá aqui na mesa, tem um carinho especial por ela também. Daniel, sua última indicação? Quando o Breno veio me chamar para fazer, né, esse episódio, eu fiquei muito na dúvida entre falar sobre o Demolidor do Brian Michael Bendis e do Alex Malev, ou o Alias do Bendis também com o Michael Gaydos.
Cara, eu acho que é uma das melhores HQs que a Marvel já fez na história dela. Ontem, falando do Homem-Aranha, do Miles Morales, eu falei que ele é um dos melhores personagens que a Marvel criou nessas últimas décadas. Eu acho que a outra melhor personagem que a Marvel criou foi a Jessica Jones. Alias é uma história muito pé no chão, muito poderosa, aborda temas que até então não eram tão abordados e de forma tão visceral como foi feito nesse quadrinho. Sexo, politicagem, os bastidores do poder dos super-heróis. É uma HQ realmente muito, muito boa. Inclusive, é o tipo de história que eu indico para quem não gosta de quadrinhos, porque é uma ótima forma de você observar quadrinhos de uma forma diferente e sem paixões e tudo mais, porque é isso, é uma personagem que é desconhecida, né? Ela está sendo criada aqui e se apresenta uma história livre de amarras, né? Que é aquilo que torna a gente que é fã de quadrinhos tão viciado em quadrinhos, né, que é aqueles easter eggs, eu não sei o quê, mas, cara, aqui, os easter eggs são realmente para quem é fã, e para quem não é, a história flui naturalmente, é uma história muito gostosa, e para todo mundo que eu já indiquei esse quadrinho, que não é leitor de quadrinhos, fala assim, pô, legal, deixa eu ver o que mais que existe de quadrinhos, sabe? Então esse aqui é um quadrinho que eu sempre indico, cara, Alias, do Brian Michael Bendis e do Michael Gaydos. Cara, eu lembro que a gente comprou aqui por conta da série, falei, pô, vamos ler o quadrinho também pra saber, e eu tava com muita coisa lendo pro canal, a Monique leu antes que eu, e ela ficava todo dia, você já parou pra ler Alias? Você já parou pra ler Alias? Porque é o que você falou, mesmo quem não tá acostumado a ler muito quadrinho, lê e fala, cara, é fascinante. O Bendis tem esse toque de Midas, né, cara, ele, na criação de personagens, ele é muito feliz, né, criou o Miles Morales, criou a Jessica Jones, ele é muito, muito bom nisso. Bom, Naomi galera, agora pra descer. A Naomi, cara, eu me apaixonei pela Naomi, curti demais mesmo. É sensacional. Você sente uma criação, a gente não tá falando de DC, eu não vou derivar aqui, depois a gente conversa. Mas a Naomi é show de bola também. Então é o seguinte, galera, se você tá com a gente até agora e você quer saber mais, você quer outras HQs, dá uma olhada na nossa lista. Talvez a HQ que você gosta e que não tá aqui no vídeo de hoje esteja lá na lista. Se não tiver, deixa nos comentários, comenta aí alguma história que você acha que faltou. Mas de toda forma, visita aqui ó, em ultimatodobacon.com, a lista tem 60 HQs da Marvel Comics, da lista de melhores. A gente tem um índicezinho que vai facilitar, se você já quiser pular especificamente para alguma, mas tem HQ de tudo quanto é fase da Marvel, época da Marvel, tem história da Era de Ouro, história da Era de Prata, tem até, ó, HQ dos Eternos, a gente tem aí o filme sendo anunciado, né, com trailer e tudo mais, tem HQ dos X-Men, dos Vingadores, do Homem-Aranha, tem de tudo um pouco, e se faltar alguma que você acha, comenta com a gente realmente fez essa lista baseada no gosto dos nossos editores, então tá sempre sujeita a não agradar todo mundo. Com certeza você deve encontrar nessa lista alguma HQ que vai te encaminhar para entrar nesse mundo de quadrinhos da Marvel, ou então, se nenhuma delas te agradar, é porque você realmente pode ficar de fora do mundo dos super-heróis, porque o mundo dos super-heróis não é para você. Quero deixar agora aberto aqui, então, para a galera falar aí dos seus canais, agradecer o Breno, o Davi, o D'Artagnan e o Daniel. Obrigado mais uma vez por estarem aqui e queria abrir aí o espaço para vocês falarem aí do canal de vocês, começando pelo Davi. Vamos fazer a sequência aqui da tela. Vai lá, Davi. Pô, é um prazer estar com todos vocês e com esse pessoal que acompanha o Ultimato do Bacon. Eu tô lá no Instagram, HQ_ano 1. O 1 é o numeral mesmo. Então, é só seguir lá, participar, que a gente se encontra também no Ultimato do Bacon, né? Sempre estou participando do site. Primeiro, agradecer o convite aí do Alexandre, da galera aí do lado Marvel, da Força aí do Ultimato do Bacon. Convidar vocês a conhecer aí o canal da ArtNerd. No YouTube tem mais review e no Instagram o conteúdo aí quase que diário aí para você que curte HQs, mangás e tudo mais. E curte a galera aí também que tá comigo, também que tem canais excelentes aí. Valeu!
Cara, é sempre muito bom bater esse papo com a galera aqui do Ultimato do Bacon. Falar sobre Marvel é delicioso, ainda mais com um time de peso desse. Então, para quem gostou aqui das indicações, além da lista aqui, pode me encontrar lá no Instagram como NegroGeek, @NegroGeek, tudo junto. É isso, obrigado. Então vamos nessa. Breno, quer deixar o recado final pra galera? Fiquem de olho no Ultimato do Bacon, curtam e assinem o canal Sobrecapa, sigam a gente no Instagram, no Twitter, e obrigado, galera. Obrigado por comparecer todos vocês. E é isso aí, se você está aqui no YouTube, não esquece de conferir os outros vídeos do canal e clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. Até o próximo, valeu!